Nomes importantes da Reforma Protestante. A Reforma, ela se alastrou porque ela popularizou a palavra de Deus, popularizou a Bíblia, lutava contra esse domínio e encontrou ouvidos atentos em muitos países. A Inglaterra foi o primeiro país que de fato rompeu. O rei Henrique, se não me engano, Henrique VIII, rompeu com a Igreja Católica, fundou a Igreja Anglicana, tá? E outros países da Europa, né? Um dos mais influentes foi a Suíça, tá? Eu queria falar exatamente de um homem que, na verdade, foi João Calvino. Ele foi um grande reformador. Ele, na verdade, era francês, tá? Ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. Ele estudou latim em Paris e direito em Orleans. Ele, por um certo momento, ele governou a cidade de Genebra, na Suíça, e tornou aquela cidade o centro protestante da Europa. Inclusive, alguns historiadores mais românticos vão dizer que Genebra, naquele momento, foi como se fosse um pedaço do céu, né? Tamanha a renovação espiritual que existia. Houveram absurdos que aconteceram aí durante a Reforma, tá? Mas o fato é que Calvino, até hoje, é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos. A gente falou de Agostinho, Calvino também é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos, tá? Ele criou aí a Tulipe, né? As 5 verdades aí do calvinismo, né? Os 5 pontos do calvinismo, que igrejas até hoje seguem. É chamado de a igreja reformada, a igreja calvinista, né? Igrejas presbiterianas e outras que beberam dessa fonte. E inclusive hoje no Brasil a gente vive uma explosão da teologia calvinista novamente, tá? Esse Calvino inclusive enviou missionários para o Brasil, né? Enviou para a França Antártica, ali no Rio de Janeiro, que foi um movimento que foi suprimido, derrotado e foram massacrados os missionários. A igreja que estava nascendo ali no Rio de Janeiro, seria uma igreja calvinista, ela foi massacrada. Inclusive o padre José de Anchieta teve uma grande participação no massacre ali na França Antártica, tá? Calvino, hoje existe a Bíblia chamada Bíblia de Estudo de Genebra. Talvez você tenha na sua casa essa Bíblia. Contém aí estudos calvinistas, reformados, tá? E leva o nome de Genebra justamente por causa desse período do governo de Calvino, tá? Então, João Calvino tem o seu lugar também importantíssimo na Reforma Protestante, porque foi o grande teólogo do movimento reformador da Europa. Mais um nome aqui da Reforma Protestante, esse nome se tornou muito conhecido no Brasil nos últimos anos, tá? Que foi Jacob Armínio, claro que esse é um nome mais aportuguesado, tá? Jacob Armínio foi um ministro reformado holandês e professor de teologia. Quando a gente vê que ele era um ministro reformado holandês, significa que a igreja na Holanda, na Suíça, na Alemanha, as igrejas de fato se estabeleceram e foi feita uma ruptura total com a Igreja Católica, e essas igrejas tiveram o direito de existirem, tá? Igrejas reformadas, igrejas luteranas, igrejas calvinistas, tá? Então existiu aquilo tudo ali. Tá? E ele foi um ministro reformado holandês e foi professor de teologia. Inclusive, ele estudou com um dos maiores alunos de Calvino, que foi Teodoro de Beza. Tá? Ele foi órfão muito cedo, tá? E desde 1603 foi professor da Universidade de Leiden. Foi aluno de Teodoro de Beza, que eu falei, que era o herdeiro teológico de Calvino, e se tornou pastor em 1588. Apesar do histórico de ser aluno do sucessor de Calvino, ele rompe com as doutrinas e ideias calvinistas, tá? E propõe uma outra visão a respeito da doutrina da salvação. Os 5 pontos do calvinismo falavam uma coisa e ele falou exatamente outra, né? Armínio contrariou os ensinos de Calvino, formando os seus próprios 5 pontos. Na verdade, o que acontece? Esses caras, muitos deles nem formaram esses. Não há assim certezas de que ele formou 5 pontos, tá, da teologia, mas os seus seguidores é que foram condensando seus escritos, tá? E hoje no Brasil a grande massa evangélica é arminiana, tá? Segue os ensinos de Armínio, enquanto outra parte segue os ensinos de Calvino.
que tem a respeito sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Os 5 pontos do calvinismo são depravação total, eleição incondicional, a graça irresistível, tá? Eu vou esquecer aqui dos 5 pontos, tá? Mas são 5 pontos do calvinismo, são diferentes dos 5 pontos do arminianismo, tá bom? Então, Armínio hoje encontra eco na igreja, principalmente na igreja Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus, é calvinista e tem voltou nos últimos anos a estudar um pouco mais sobre a doutrina arminiana, tá? Então fica nossa recomendação. Calvino, você pode procurar as institutas da religião cristã para você comprar e estudar. Calvino, de Armínio, nós temos aí as obras de Armínio, que é editada até pela CPAD. Então compre de todos e você pode estudar e tire o que é bom de cada um, tá? Então fica aqui o nosso bom e velho Armínio. Inclusive eu sou arminiano, tá bom?